Shalom de Deus, amados. Eu sou a Léa Fernandes e esse é o Bíblia Simples. Nós vamos fazer a nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Nós estamos no capítulo 22 de Josué. Eu estou usando a versão NAA, a Nova Almeida atualizada, mas fique à vontade para usar a tua versão, né? A Bíblia que você tem em casa. Amém? Vamos lá? Josué abençoa e despede as 2,5 tribos. Josué 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse: Vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim e tudo que lhes ordenei. Durante todo esse tempo até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas tenham maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem seus mandamentos, sejam fiéis a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou, os despediu, e eles foram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste, e Josué, ao despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze e ferro, e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos inimigos. Assim, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor, por meio, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão, versículo 10. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar diante da terra de Canaã, perto do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiram à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles falaram, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor?
Se vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança impura, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse Senhor, entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então os filhos de Ruben, filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, responderam aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso Deus, o Senhor, o poderoso Deus, o Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje, se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para, sobre ele, oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filhos de Ruben e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor, e assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos no temor do Senhor. Por isso dizemos: vamos edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para entre nós e vocês e entre nossas gerações, depois de nós, sirva de testemunho e possamos servir ao Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dizemos: se no futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: veja o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã. Os filhos de Israel lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus, e não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Aleluia.
Aqui no capítulo 22, né, a gente vê que depois da conquista da terra ali prometida, as tribos de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés retornam para o lado deles, lá do Jordão, né? Conforme eles tinham combinado antes de atravessar o Jordão. Queria ajudar os seus irmãos, mas que depois voltariam, né? E antes de irem, José os abençoa e destaca algo bem essencial, né? Lá no versículo 5. Tenham cuidado de guardar o mandamento, amando o Senhor, andando em seus caminhos. Ou seja, né, não basta conquistar, temos que permanecer fiéis, né? Tanto ali para eles quanto para nós, né? Isso é um ensinamento. Daí tem um conflito, né? Um altar que gerou uma crise lá entre eles. Ao chegarem perto do Jordão, essas tribos constroem um grande altar. E as outras tribos pensam que isso era uma rebelião espiritual, como se eles estivessem criando um outro altar, né, de adoração, o que era proibido, né, lá em Deuteronômio 12, né. E Israel se prepara para a guerra contra os seus próprios irmãos. Só que acontece uma investigação antes da guerra, né? Antes de atacar, Josué lhe manda, né, uma comitiva, né, liderada por Finéias. Daí isso muda tudo. Daí as tribos acusadas, né, elas explicam, não, o altar não era para sacrifício, era um memorial que ficasse de testemunho para os nossos filhos, netos, bisnetos, né, que aquele lugar ali deles, mesmo sendo antes do Jordão, também pertencia ao Senhor, né? Então aqui fica uma lição pra gente. Um conflito foi evitado ali, né? Por quê? Porque teve diálogo antes da ação, porque teve busca pela verdade e porque teve disposição de ouvir. E isso nós temos que levar para tudo em nossa vida, né? Conversar antes de tomar atitudes, buscar a verdade e termos disposição para ouvir a outra parte, né? E fica uma explicação bem, uma aplicação, né, vamos dizer assim, espiritual para hoje, né, desse assunto. Quantas vezes nós vemos algo e já tiramos conclusões precipitadas, né? Nem tudo que parece rebeldia pode ser pecado. A gente tem que lembrar lá do Evangelho de Mateus 7, versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, né? Então tem que haver uma disposição, né, de conversar, de ouvir as partes, saber o que realmente está acontecendo, né? Não sair julgando, apontando o dedo, né? A fofoca geralmente faz muito isso, né? Tá repreendido, né, em nome de Jesus. Depois aqui nós vemos sobre a unidade no corpo de Cristo. Assim como Israel quase entrou em guerra civil, hoje também há divisões dentro da igreja, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, nós somos chamados à unidade. O inimigo, ele precisa nos destruir. Ele, muitas vezes, ele não precisa nem nos destruir, nos atacar, né? É só dividir a igreja, né? E como nós vemos igrejas divididas, né? Misericórdia. As próprias placas que ficam de pendurada do lado de fora nos mostram isso, né? Que é uma tristeza, né, amados? Então, temos que meditar bem nisso antes de sair julgando, né? As igrejas, a visão do outro irmão. Temos que respeitar, né? Discernir, respeitar, filtrar, né? Zelo por Deus é bom, mas precisa de sabedoria. As tribos estavam certas em zelar pela santidade, mas quase que elas erram, né? Por falta de entendimento. Então a gente precisa de zelo mais sabedoria. E isso é maturidade espiritual. Zelo e sabedoria é maturidade espiritual. Isso é muito importante, né? Quase que eles provocam uma guerra, ainda bem que eles foram buscar, né? Tiveram zelo e sabedoria e entenderam o que estava acontecendo, em vez de julgar os seus irmãos, né? Então, o seu testemunho, ele importa para as próximas gerações, é verdade. Eles queriam montar um altar para que os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos reconhecessem, não esquecessem que eles também pertenciam ao Senhor, né? E hoje, qual é a pergunta que fica para nós? Que marcas você está deixando para que os teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né, que vão vir depois de você, entendam que você, a sua casa, a sua família pertence ao Senhor? Fica uma pergunta aí para tua meditação, né? E esse capítulo, ele também aponta para Jesus. É ele, né, quem derruba os muros da separação, né? Que é lá de Efésios 2:14.
Aqui nos diz assim, Efésios 2,14: porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. O Senhor, né, ele derruba todos os muros, né, que nos separam dos nossos irmãos. Então nós temos que ter essa consciência, né? Ele nos faz um só povo. Todos nós somos um só povo, o povo de Deus, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Né? Ele reconcilia aquilo que estava dividido, né? Onde havia um potencial de guerra, Deus trouxe paz. E assim Ele faz hoje conosco também, né? E tem essa oração aqui, né, baseada em Josué 22, que eu quero deixar para vocês. Eu achei muito bonito aqui, quero repetir para vocês. Senhor, guarda meu coração de julgamentos precipitados, me dá discernimento antes de reagir, que eu seja instrumento de unidade e não de divisão, e que a minha vida seja um testemunho vivo de que eu pertenço a Ti, em nome de Jesus. É uma oração aqui que eu copiei, né? Estava aqui no estudo que eu estava fazendo, mas eu achei muito linda e importante. Agora vamos continuar então no capítulo 23 de Josué. Josué exorta o povo a observar a lei. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos. Josué agora era bem idoso. Ele chamou todo Israel e seus anciãos, e os seus chefes, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho, e vocês já ouviram tudo que o Senhor seu Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o Senhor seu Deus é que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio, eu reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, na direção do pôr do sol. O Senhor seu Deus as afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor seu Deus prometeu. Portanto, esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita nem para a esquerda, e para que não se misture com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, não sirvam nem adorem esses deuses. Pelo contrário, apeguem-se ao Senhor seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje, porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor seu Deus é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhe-se em amar o Senhor seu Deus, porque se vocês não desviarem dele e se apegarem ao que resta destas nações que ainda se encontram entre vocês e se unirem com elas por meio de casamento e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor seu Deus não expulsará mais dessas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço de uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração e de toda a alma que nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhe falou. Todas se cumpriram e nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor, seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que os destrua sobre a boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou e forem servirem outros deuses e os adorarem, a ira do Senhor acenderá sobre vocês. Logo, vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Aqui no capítulo 23, né, a gente vê a despedida de Josué, né?
um alerta bem profundo, né, para permanecerem firmes, né, depois daquelas conquistas, né? Ele alerta o povo, exorta o povo, né? Aqui ele já está bem velhinho, Josué, e chama o povo para esse último conselho espiritual, né? Israel já está estabelecido na Terra Prometida, as batalhas principais já acabaram, né? Mas Josué entende algo muito forte ali. O maior perigo agora não é externo, é interno. Ele reúne ali os líderes e relembra eles. Lá no versículo 3, foi o Senhor, seu Deus, quem lutou por vocês. Ou seja, né, não foi a força de vocês, foi Deus, não foi no braço de vocês, foi Deus que lutou, foi Deus que deu vitória, né? Então ele alerta, assim, chama atenção aqui em 3 tópicos bem legais aqui pra gente olhar. O primeiro tópico, o que ele fala ali? Permaneçam firmes na palavra, né? Permaneçam na palavra, no versículo 6. Esforcem-se muito para guardar e cumprir tudo que está escrito, para permanecerem na palavra, né? A vitória não se sustenta sem obediência. E isso, né, casa com o Evangelho de João, né? Lá no capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Segundo ensinamento, né, não se misturem com o pecado. Josué alerta sobre se associar com povos que ainda não conheciam Deus. Não façam menção dos nomes de seus deuses, né, dos deuses de outros povos, ali no versículo 7. O perigo não era só físico, era espiritual. Podiam ser contaminados espiritualmente, né? E a contaminação espiritual para Deus é prostituição, né? Em 2 Coríntios 6,14, Paulo exorta, né? Não se põe em julgo desigual. A terceira ensinamento que ele deixa para o povo ali é afastar-se de Deus traz consequências. Josué é bem direto ali no versículo 15. Assim como todas as boas obras se cumpriram, também virão as más, se vocês se desviarem. Então Deus, né, ele é fiel tanto nas promessas quanto nos avisos, né? E uma verdade bem forte aqui, né, no versículo 8, ele fala, né, apeguem-se ao Senhor seu Deus, aleluia, né? A palavra que apegar-se, ela tem uma ideia de grudar, não soltar, depender totalmente de Deus, né? Que não seja só uma fé superficial. Isso é para nós hoje também, né? Tudo que nós estamos lendo na palavra sempre se atualiza para nós hoje, né? Então, uma fé, ela não pode ser superficial, ela tem que ser uma vida conectada com Deus 24 horas, né? Depois da vitória, né, vem o maior teste deles, né? Muitos vencem batalhas, mas caem depois. Isso acontece com a gente, né? A gente pode vencer batalhas e depois relaxar e acabar caindo, né? Porque a gente relaxa espiritualmente, acha que tá tudo bem, e é aí que o diabo ataca. Pequenos desvios geram grandes quedas. Aqui Josué não fala de grandes pecados primeiro, né? Mas de uma mistura gradual. São pequenas coisinhas que a gente vai deixando acontecer, que a gente vai deixando se misturar ao nosso dia a dia, pequenas coisinhas que não agradam a Deus, mas que aos pouquinhos geram um grande afastamento, né? É um afastamento silencioso, quase não perceptível, mas quando a gente percebe, estamos fora da presença de Deus, né? Misericórdia, né? E a fidelidade, ela tem que ser diária. Não é sobre momentos intensos, é sobre constância, né? Jesus Cristo fala isso para nós lá em João 15, né? Permaneçam em mim. Isso é diário. E ali Josué está trazendo isso para o povo também. Busquem o Senhor, né, com constância, diariamente, né? Josué, como a gente já disse, né, desde o começo da leitura, né? Josué, ele aponta para Jesus, né? Ele conduziu a terra prometida, né? Conduziu o povo ali para a terra prometida, como Jesus nos conduz para a vida eterna, né? Josué, ele chama o povo à obediência e Jesus é o cumprimento perfeito da lei e ele vem nos apontar essa obediência a Deus, né? E a permanência que Josué exigia do povo, ela só é possível plenamente em Cristo, né? Porque ninguém cumpre a lei perfeitamente, sempre por isso nós somos pecadores, né? Mas em Cristo nós podemos estar permanentemente ligados em Deus, né?
E vamos basear esse ensino aqui numa frase. Você pode escrever aí na tua Bíblia. A conquista só permanece quando existe fidelidade contínua a Deus. Que bênção, né? Senhor Jesus, não deixa, Pai, a gente relaxar, né? Depois de tantas vitórias, de algumas lutas, Senhor, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, Pai. Guarda o nosso coração, não deixe o nosso coração se afastar pouco a pouco de Ti, Senhor, de uma forma imperceptível, Deus. Nos ajuda a permanecermos firmes, obedientes e fiéis a Ti todos os dias, permanentemente, Pai. Que eu me apegue a Ti, Pai, que nós venhamos nos apegar a Ti, Pai, com todo o nosso ser. É o que eu te peço hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora vamos para a nossa leitura no capítulo 24. Vamos lá. Depois aqui, 24. Josué se despede do povo. Aleluia. Depois, Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente os pais de vocês, incluindo a Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viram... Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí eu os trouxe à terra dos amorreus que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles e eu os destruí. Terra deles diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão e ele teve de abençoar vocês. E assim eu os livrei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Porém eu os entreguei nas mãos de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus. E não foram as espadas nem arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Renovação da aliança. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje o que vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão orando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obediência, né? Glória a Deus. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses,
porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Ele quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo. Então, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem estes deuses estranhos, ele se voltará contra vocês, ele lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir ao Senhor. E Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos que escolheram servir ao Senhor. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e as erigiu debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vocês, para que não mintam ao Deus de vocês. Amém. Então Josué despediu o povo, cada um para sua herança. A morte de Josué e Eleazar. Depois dessas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Será, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois. De Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José e os filhos de Israel, os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém, naquela parte do campo de Jacó. Havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Morreu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, cidade que pertencia a Finéias, seu filho, e que lhe tinha sido dada na região montanhosa de Efraim. Aqui no capítulo 24, né, Josué reúne o povo lá em Siquém, né, e para se despedir, né, e deixa as últimas instruções para ele, né. Ele lembra a história, tudo que o povo passou, desde Abraão, passando por Moisés, até a conquista da terra, né, e ele mostra algo bem enfático ali, né, tudo foi obra de Deus. Lá no versículo 13 ele diz, né, fui eu que dei a vocês a terra, né, que o Senhor fala. Ou seja, né, vocês estão aqui pela graça, né, não por mérito. E o grande chamado ali de Josué é decidam, né? Vocês têm que decidir. Versículo 15, escolham hoje a quem vão servir, né? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso ele está mostrando para eles, é um ensinamento, é um posicionamento espiritual, né? É uma declaração espiritual. Uma das mais fortes da Bíblia que a gente vê, né, que nós repetimos até hoje, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué diz algo muito forte lá no versículo 19. Vocês não podem servir ao Senhor. Mas por quê, né? Porque Deus é santo. E o povo ainda estava dividido, estava com ídolos no coração.
haviam ídolos no meio deles, né? Ídolos espirituais. Então ele estava dizendo, né, que para servir a Deus não poderia ser daquele jeito. Não dá para servir a Deus de qualquer forma. Eles teriam que se tirar esses ídolos, né, do meio deles. Sejam ídolos físicos, né, estátuas, imagens, ou ídolos espirituais, ídolos do coração, né, da mente. Então Josué levanta uma pedra, um memorial, né, como testemunho, né? Lá no versículo 27 ele fala, essa pedra será testemunho contra nós, né, contra o povo mesmo. Um lembrete visível da aliança com Deus. Porque o povo, ele diz, né, não, nós queremos servir ao Senhor, né? Nós nos livraremos desses ídolos. Então Josué levanta essa pedra como memorial, isso aqui é testemunho contra vocês mesmos, se desobedecerem à aliança que vocês fizeram com o Senhor, né? Esse memorial é uma aliança visível da promessa de vocês de fidelidade e obediência a Deus, né? Então, ali no encerramento, a gente vê, né, Josué morre, José, né, finalmente é sepultado na terra prometida. Só então os ossos de José são sepultados, né? Olha só. E Eleazar também morre. É o fim de uma geração, né? E o começo da responsabilidade da próxima geração, né? Então Deus ali, ele mostra que Deus já fez tudo. Agora é a gente que tem que decidir, né? A graça hoje já foi liberada para nós através de Cristo. Mas a resposta a essa graça, ela é nossa, né? Depende do nosso posicionamento, de nós termos essa aliança com Deus e respeitar, né? Não existe neutralidade. Ou a gente serve a Deus ou serve a espíritos enganadores, né? Mesmo sem perceber. Mesmo achando que não está fazendo nada, né? Porque só existem dois caminhos, né? Não existe um terceiro caminho. Ou estamos com Deus ou longe dele, e daí nós nos colocamos na presença de enganos, né? De espíritos perturbadores, de engano, de mentira, né? E Jesus Cristo disse isso também para nós no Novo Testamento, lá em Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Dois senhores, só existem dois senhores. A fé, ela precisa ser uma decisão diária. E não é só naquele tempo, né? É hoje, é todo dia. E a nossa decisão, ele afeta a nossa casa. Assim como Josué se posicionou, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha posição espiritual, a tua posição espiritual vai influenciar toda a tua família. Aonde tu está te colocando, a forma que tu está agindo hoje, o teu posicionamento espiritual hoje com Deus, seja de ousadia ou seja de covardia, é o que vai influenciar toda a tua casa. E esse capítulo também mostra para nós, aponta, né, para Jesus diretamente, né? Porque Josué chama a atenção deles. Jesus é a nossa decisão final, ou estamos com ele ou não. A nossa aliança é com Cristo ou não, né? Jesus estabelece uma nova aliança na cruz, através da graça, né? Então, em Cristo, né, nós não escolhemos apenas um caminho, nós escolhemos a própria vida, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Qual é o caminho que nós estamos seguindo hoje? Deus já fez tudo. Agora é você que precisa decidir, né? A quem pertence. Né? Amém? Porque nós terminamos mais um dia da nossa leitura bíblica anual. Deus te abençoe.